Doutora Marli, vamos agora de outros assuntos bem candentes. A endometriose, que é complicadíssima, a policistose ovárica, que é um pouco menos complicada. Qual que a senhora quer começar primeiro? Vamos para os ovários policísticos. Não porque é mais Pois fácil, não. não. É porque é um assunto que interessa um número muito maior de mulheres. Então, Sim. o que acontece? Antigamente, as mulheres casavam muito novas e rapidamente engravidavam. Então, dificilmente se chegava ao diagnóstico de ovários micropolicísticos. Por quê? Porque o ovário micropolicístico são ovulações que não aconteceram. Então, o ovário ele é pequenininho e toda vez que você tenta ovular e não consegue, fica um pequeno cisto. Então, ele aumenta de volume. E à medida que esses cistos vão se acumulando, esse volume ovariano vai aumentando. Quanto mais o ovário aumenta, maior a dificuldade de ovular, porque o óvulo tem um longo caminho a percorrer, porque o ovário está enorme. E por que isso acontece? A maioria das mulheres que têm um ovário policístico, elas têm porque elas têm um problema genético de uma alteração que na vida mais adulta pode levar ao diabetes tipo 2. A gente costuma dizer assim, que geneticamente falando, elas são diabéticas. Clinicamente falando, elas não são diabéticas. Então, o que acontece? O nosso organismo compreende que nós temos a quantidade de insulina suficiente para manter a vida da gente numa boa. Mas não tem insulina suficiente para que a mulher consiga manter outra vida dentro dela. Então, o organismo é muito sábio e aí não deixa a mulher ovular adequadamente. Quanto mais a mulher não ovula, mais o ovário cresce. E hoje as mulheres se casam tarde, têm filhos tarde, e aí é muito frequente esses ovários micropolicísticos. Como é que a gente trata? A gente trata como a gente trata o diabetes, mesmo que essa mulher tenha uma glicemia normal, porque provavelmente ela tem uma alteração desse gene e que quando ela estiver mais velha, se ela ganhar peso, ou só por causa da idade, ela pode vir a desenvolver diabetes. Quais são as recomendações? Primeiro, caminhar 1 hora por dia. Posso fazer academia? Não, você pode caminhar 1 hora por dia. Eu posso fazer musculação? Não, você pode caminhar 1 hora por dia. E se eu não quiser caminhar? Então, você tem 2 outras opções. Pedalar 1 hora por dia ou nadar 1 hora por dia. 5 dias na semana. Por quê? Porque com o aumento da atividade física, o organismo vai queimar calorias e aumentar a produção de insulina e vai sobrar um pouquinho para a ovulação. Segunda coisa, diminuir os carboidratos. Pão, arroz, macarrão, pizza, biscoito, pão de queijo, diminuir os carboidratos. Por quê? Porque o aumento de carboidrato faz com que a gente precise de mais insulina. Diminuindo o consumo de carboidrato, vai sobrar mais insulina. E retirar o açúcar de segunda a sexta-feira. Por quê? Porque você não é diabética, mas se você tira o açúcar, você sobra mais insulina para ovular melhor. Então, atividade física aeróbica contínua, né, de 1 hora, diminuir carboidrato e retirar o açúcar de segunda a sexta-feira. Vai numa festa no sábado, quer comer um bolo? Não tem problema. Quer comer um brigadeiro? Não tem problema. Tomar um copo de refrigerante? Não tem problema. Mas fazer tudo isso todos os dias não é uma coisa boa para quem deseja ovular. E a terceira coisa então assim, as 2 primeiras coisas nós estamos diminuindo a necessidade de insulina. E a terceira coisa é para aumentar a produção da insulina, que é uma medicação que a gente consegue de graça nas farmácias, que é a metformina, que é um remédio para o diabético. Aí a pessoa diz assim, mas doutora, eu não sou diabética, eu tomando esse remédio, não vou ficar diabético? Não, você não vai ficar diabético. Você já tem aquela alteração de gene, mas você não vai ficar diabético porque você está tomando a metformina. Mas doutora, e aí eu tenho medo que a minha glicemia baixe demais, porque eu estou tomando um remédio e ela é normal, não vai abaixar. Quando a gente está
com febre que toma uma dipirona, a temperatura baixa. Mas se eu tomar uma dipirona para dor de cabeça, vai resolver o meu problema da dor de cabeça e eu não vou ter uma queda de temperatura. Por quê? Porque o nosso organismo faz um controle disso, né? Então, a metformina vai aumentar a produção de insulina. E o resultado que a gente tem em termos de ovulação é excelente, mas não é imediato, não é um remédio para engravidar. É um remédio para fazer o ovário trabalhar bem. Se o ovário estiver enorme, vai levar mais tempo. Se o ovário estiver começando a ficar meio policístico, a resposta é mais rápida. Então, o que vai determinar o tempo de resposta é o peso da paciente, o tamanho do ovário e as outras coisas que ela vai fazer. Uma paciente que caminha todos os dias, mais de uma hora e pouquinho, ela vai ter uma resposta melhor do que aquela que caminha 3 vezes por semana. Então, o tempo que vai fazer esse ovário chegar ao normal e o organismo compreenda que está sobrando insulina e que ela pode ovular, vai depender dela própria, né? Às vezes trabalha o dia inteiro, não tem condições, come o que tem no trabalho, então vai levar mais tempo para resolver. Outras têm uma condição satisfatória. Não, eu trabalho longe de casa, mas eu vou caminhando. Então, isso já ajuda bastante. Ou eu não trabalho fora, posso caminhar o dia inteiro. Então, caminho o dia inteiro, a resposta vai ser melhor. Agora, se a gente associa a atividade física, a dieta pobre em carboidrato, com retirada de açúcar, né? E a metformina, o resultado é muito bom. Mas você vê o tempo que eu levo para falar isso. Não é mais fácil eu passar uma receita de uma pílula anticoncepcional? É lógico que é. Então, quando a gente vai passar essas coisas para o paciente, mas a minha nutricionista mandou eu fazer assim. Ok. A questão não é o que a sua nutricionista está falando. A questão que não é a dieta para perder peso. É uma dieta para aumentar a produção de insulina, como se você fosse diabético. Hoje a gente tem um monte de nutricionistas que trabalham bem com isso, mas tem nutricionistas ainda que acham que você está passando para o paciente perder peso, e não é isso. Aí substitui, por exemplo, o pão pela tapioca. Você está substituindo carboidrato por carboidrato. A tapioca é um carboidrato melhor do que do pão, mas assim, para o problema do ovário policístico, o organismo entende carboidrato é carboidrato, não vai fazer diferença. Então, a questão básica é aumentar a produção de insulina e diminuir a necessidade de insulina do organismo. Como é que eu faço isso? A dieta, uma atividade física e uma medicação. Resultado, depende muito da paciente. Uma paciente obesa vai demorar a ter um resultado se eu comparar com a paciente que é mais magra. Uma paciente que tem um ovário muito grande vai demorar um resultado diferente de uma paciente que tenha um ovário menor. Mas ambas vão ter um resultado, agora precisa de tempo e precisa de persistência. Agora, o que os colegas preferem? Até pela facilidade. Entrar com a pílula anticoncepcional, por quê? Porque entrando com a pílula anticoncepcional, a mulher não vai ovular. Se a mulher não vai ovular, não vai ter ovário policístico, porque a tentativa de ovulação errada é que dá o ovário policístico, mas não vai atingir o objetivo dela, que é a gestação. Né? E às vezes uma menina nova, que você entra com a pílula anticoncepcional, não tem vida sexual ativa, não quer engravidar, e você entra com a pílula anticoncepcional, você está dizendo que aquilo é uma coisa boa. Quando é que mais tarde ela se casa, como é que eu vou dizer que aquilo é uma coisa ruim? Então, assim... Então, é muito importante a senhora explicar isso, porque muitas e muitas mulheres vêm procurar dizendo: o meu médico disse que eu tenho que tomar anticoncepcional, porque senão meu ovário não vai ficar bom. E a senhora falou, não sei se já falou, sobre o efeito abortivo também do anticoncepcional, né, que muito tem a bondade. Pois é. A questão do anticoncepcional, a gente pensa que o anticoncepcional o nome do anticoncepcional já é errado, né? Porque quando a gente fala anticoncepcional, você fala assim, a mulher não engravida, né? Não é? Anticoncepcional não vai conceber, a mulher não engravida.
Então, o próprio nome do anticoncepcional foi muito bem pensado. A primeira vez que ele surgiu com o nome de pílula anti-bebê. Mas esse nome chocava, né? E as Nossa. mulheres não queriam usar, ok? Então vamos arrumar um nome que seja mais agradável. Pílulas anticoncepcionais. Então, se são anticoncepcionais, a mulher não vai engravidar. Mas isso não é verdade. Porque todas as pílulas anticoncepcionais, todas, têm 2 efeitos. Tem 4 efeitos. 2 efeitos anticoncepcionais e 2 efeitos abortivos. Vamos pensar num revólver. Eu coloco lá metade de bala no tambor. Então, eu posso, na hora de atirar num canto que não tem nada. E posso atirar onde tem a bala. Então, quando eu uso o anticoncepcional, eu tenho que ter consciência desses 4 efeitos. 2 anticoncepcionais e 2 abortivos. Quais são os 2 anticoncepcionais? O primeiro faz o muco cervical ficar muito grosso. Aí o espermatozoide não consegue subir. Então, este é um efeito anticoncepcional. O segundo efeito é atrapalhar o caminho do espermatozoide. O terceiro efeito, aí entra o efeito abortivo, é impedir a ovulação. Por que é um efeito abortivo? Porque ele não impede a ovulação em todos os casos. Os anticoncepcionais, antigamente, eles tinham uma dose de hormônio muito alta, e aí eles impediam a ovulação. Mas essa dose de hormônio muito alta causava trombose, causava infarto, causava AVC, causava câncer em grande quantidade. E aí, o que fizeram? Foram diminuindo as doses dos hormônios. E, com isso, diminuiu essas consequências. Elas existem, mas em quantidade menor. Aí, o que foi feito, né, com essas microdosagens de anticoncepcionais? Eles não inibem completamente a ovulação. Então, as mulheres continuam ovulando. E aí, o que acontece? Ela ovula, o espermatozoide teve uma dificuldade maior para subir, porque o muco estava grosso, o caminho estava meio ruim, mas ele consegue chegar lá no óvulo. E aí fecunda. E aí, quando ele chega no útero, a camada interna do útero, que é o endométrio, que tinha que estar grosso por causa de hormônio, da ovulação, está fino, porque foi substituído os hormônios da mulher por uma dosagem pequena de hormônio da pílula anticoncepcional. Então, essa camada interna do útero, que é o endométrio, fica fininha. E aí esse embrião chega e não consegue fixar. Não acontece o processo de nidação. Isso acontece entre o 6º e 8º dia. Então, a mulher tem ali um microaborto. Ela diz, doutora, eu nunca abortei porque eu nunca vi o aborto. Mas é microscópio, ela não vai ver. Aí vai menstruar normalmente, um pouquinho como sempre menstruou. Porque o que ela está fazendo é eliminar os hormônios da pílula anticoncepcional. Então, a outra ação abortiva do anticoncepcional é o que a gente já falou, que é da gravidez ectópica. A trompa está em constante movimento. E, às vezes, o anticoncepcional faz uma paralisia da trompa. O espermatozoide chega, fecunda, e o ovo fecundado não consegue chegar ao útero. Então, são 2 mecanismos abortivos. Essa paralisia da trompa, que pode causar uma gravidez ectópica, e esse endométrio muito fino, que a gente chama de atrofia endometrial, e aí o embrião não consegue nidar. Um problema muito sério que a gente tem de mulheres que usam pílula há muitos anos é que suspende a pílula e esse endométrio está muito fino e às vezes elas conseguem ovular depois e não conseguem engravidar, porque a camada ficou tão ruim que é impossível o embrião ficar ali, nidar. Então, é uma consequência do uso prolongado de anticoncepcionais. Aí tem gente que diz assim, mas eu suspendi e engravidei imediato. Parabéns, sorte sua. Não é com todo mundo que isso acontece. Né? Essas consequências, todo mundo não tem. Um dia desse eu atendi uma paciente que tinha sido minha paciente 18 anos atrás. Ela tinha 18 anos e voltou com 36 anos.
Aí ela disse assim, eu fiquei com muita raiva, porque eu fui no consultório, pedi uma pílula, a senhora não passou, ficou meia hora conversando comigo, e eu saí sem receita, eu fiquei com raiva, nunca mais voltei. Sim, e por que quem voltou agora, 18 anos depois? Ela disse assim, porque tudo que a senhora falou que ia acontecer, aconteceu comigo. Que profecia, né? É com todo mundo? Não é para rir, Lógico não. que não é, né? Mas estatisticamente vai acontecer com algumas. E como é que a gente trata o ovário policístico? Não é com pílula anticoncepcional, também por causa disso. Por causa dessa atrofia de endométrio e de consequências como trombose, AVC, infarto e um monte de outras consequências, indução de colagenoses tipo lúpus, né? Perdas até de membros. Então, por isso que a gente não trata também ovário policístico anticoncepcional. Pode, eventualmente, numa situação esporádica, a gente precisar de usar para uma outra situação, até pode, mas tem que ser exceção da exceção e da exceção em mulheres não casadas com vida sexual ativa. Porque senão eu estou provocando um aborto. Palavra da médica, viu? Porque quando fala o padre, dizem que ele está inventando coisas, né? Então, que todos aqui assistam a doutora Marli falando, pílula anticoncepcional causa aborto, torna o endométrio fino, impede ou dificulta a anidação, o aborto é assintomático. É isso mesmo, doutora? Sim. É assintomático ou é pouco sintomático? É assintomático. Não dá para perceber? Assintomático, né? Uhum. Então é bom saber isso, porque o padre tem uma autoridade, a médica tem outra, né? Eu quero explorar a autoridade da médica hoje. Vamos explorar bastante. Qual o próximo assunto, doutora? Só mais uma coisa. As bulas das pílulas anticoncepcionais, antigamente, todas vinham escrito que elas impediam a anidação. Todas. Quando a gente começou a usar essas bulas, eles tiraram, aí coloca todos os efeitos, entre e outros. Então, tirou que impedia a anidação. Eu sou antigo, porque na minha época também tinha esses efeitos. Eu até colecionava pílulas, parece que já mudou então agora, né? Já. Eu colecionava bulas de pílulas. Mas tem um macete que ainda funciona. E eu andei usando esse macete, que é a mesma pílula em francês. A gente pega e tem. Em outra língua. Em outra língua. Tá certo. Então vamos lá. Qual é o próximo assunto? Endometriose, talvez? Isso. Esse é complicadíssimo. Pode falar. Pois é. A endometriose é uma doença que o ginecologista não sabe nada. É a prova da nossa ignorância, é a endometriose. Ela é uma doença benigna que tem um comportamento maligno. Então, ela não é um câncer, mas ela se comporta como sendo invadindo tecidos, causando um estrago danado. E nós temos dois tipos de endometriose que se comportam muito diferente. Uma é a endometriose superficial e uma é a endometriose profunda. A gente não sabe a origem, a gente tem um monte de teoria, nada assim provado que é só essa teoria. Né? Já foi encontrada endometriose numa ecografia de uma menina dentro do útero materno, que jogou metade das nossas teorias por fora. Né? Então, assim, o que é endometriose? Endométrio é a camada interna do útero. Esse que eu falei que fica atrofiado com o uso de pílula anticoncepcional. Só que essa camada interna do útero está fora do útero. Aonde ela está? Pode estar em qualquer local do organismo. O local mais comum é a pelve. Mas eu já tive paciente com endometriose no pulmão. Toda vez que menstruava, ficava colocando sangue pelo nariz, mas de sufocar, foi para os Estados Unidos, pago pelo governo brasileiro, retirou um pulmão e o problema não resolveu. Então, a gente tem casos simples e tem casos graves. A endometriose superficial, ela é uma doença simples. Ela está na superfície do útero, na superfície de ovário, e a profunda
ela causa dor e muita dor. Quando ela está, por exemplo, no ânus, ela causa dor para evacuar, causa dor no ato sexual, ela causa dor na bexiga, depende de onde esteja invadindo a endometriose. A endometriose profunda não tem tratamento a não ser cirúrgico. E o maior problema da endometriose é que ela causa duas coisas, as dores e a esterilidade. A endometriose profunda, ela leva a paciente a perder a capacidade reprodutiva muito rápido. Ela vai ficar estéril numa porcentagem grande de pacientes. Então, fez o diagnóstico de endometriose profunda, tem que fazer cirurgia o mais rápido possível, tirar todos os focos de endometriose para que essa mulher continue com a possibilidade de gestar. Só que você tira os focos e daqui a pouco aparece de novo. Então, quando eu pego uma paciente no consultório com endometriose profunda, eu digo assim, casa semana que vem e engravida no mês que vem. Por quê? A endometriose profunda vai levar à esterilidade, numa grande quantidade de mulheres. E o que acontece? Acontece que com os bebês de proveta, os colegas não têm falado disso. Por quê? Porque fica ainda a possibilidade da gestação de proveta, que é cara, além das questões imorais, é cara, né? Então o lucro é muito grande. Certo? Então, por que eu vou... Eu não sei nem dizer direito, né? O que leva os colegas muitas vezes a não dizer, olha, o seu problema, não adianta te passar um anticoncepcional porque não vai resolver. A endometriose, ela continua, muitas vezes, você fazendo tudo, fazendo cirurgia, retirando o foco, fazendo tudo, ela vai continuar. Por quê? Porque ela tem um comportamento completamente anormal. E se eu pegar 10 pacientes com endometriose no mesmo estágio, com o mesmo comprometimento, as 10 vão ter um caminho diferente. Então, não tem como eu dizer que essa paciente vai ter esse problema ou que aquela vai ter... Porque ela vai se comportar diferente em todas as pacientes. A gente não tem como dizer, olha, com você vai ser assim, vai ser de outro jeito. E as pacientes que têm endometriose superficial, elas são extremamente beneficiadas numa gestação. Na gestação, para todo o processo de proliferação da endometriose superficial. Da profunda, não. A profunda vai prosseguir, né? Então, às vezes, assim, as pacientes, porque eu vou me casar, mas eu queria dar um tempo. Digo, não tem esse tempo. É porque eu preciso fazer um planejamento. Não tem planejamento. E se você conseguir um filho, você tem que tentar outro em seguida. É isso mesmo. Né? Eu já tive paciente que... É médica, hein? Não é o padre não, viu? É a médica falando aí. Que engravidou com 1 ano de casada, conseguiu o primeiro filho, e o segundo foram 6 anos. Ô, tadinha. Tentando. Né? Então, a endometriose, ela é uma doença em que a gente não tem muito o que fazer a não ser retirar os focos de endométrio, que pode estar espalhado num monte de lugar. Há muitas pacientes que vêm me procurando dizendo que o médico mandou tomar anticoncepcional a vida toda. O que a senhora diz para elas? Pois é. A questão do anticoncepcional a vida toda é que tem todos os riscos e não resolve a endometriose profunda. Se fosse uma endometriose superficial, podia até resolver naquele momento exato. Né? Então, as duas são diferentes. Mas, para a mulher casada, vai ter todo aquele problema moral da ação abortiva e etc. e tal. A gravidez, nesse caso, ela é curativa da endometriose superficial. A endometriose profunda, a gestação não vai interferir no curso da doença. Nem gestação, nem amamentação, não interfere.
nem a anticoncepcional. E os dois problemas da endometriose são dor e esterilidade. O que é que o anticoncepcional vai fazer nessas duas situações? Tá? Pode diminuir a dor no primeiro momento? Pode, porque não tem um sangramento interno. Mas se eu tomar qualquer remédio para dor, vai ter o mesmo efeito, ou vai ter um efeito semelhante. Então, não justifica. E o outro problema é a esterilidade. Então, como é que eu trato a esterilidade? Com anticoncepcional? Aonde está a lógica aí? Não evoluir a doença? Como é que não evolui a doença se eu não sei nada para fazer parar a evolução dessa doença? A gente não tem até hoje nada que diga assim, olha, isso é eficaz para controlar a endometriose. Não temos. Então, como é que eu vou dizer que o anticoncepcional vai diminuir? O que existe é essa cultura de quanto mais eu retardar a gestação, melhor para o país. É uma cultura. Né? Quanto menos filhos tiver, melhor para o país. É uma cultura errada, é uma cultura, né? Mas que é ensinada desde o primeiro dia de faculdade. Eu conto, né, para todo mundo que quando, na minha época, a gente fazia um ciclo básico, eu fiz faculdade aqui na Universidade de Brasília, e a gente fazia o ciclo básico junto com todo mundo no Minhocão, né, que é aquele prédio enorme da UNB. Em seguida, a gente ia para a Faculdade de Ciências de Saúde. Então, no meu primeiro dia da Faculdade de Ciências de Saúde, tinha um representante de laboratório na porta, me deu 3 caixas de pílula anticoncepcional e falou assim, isso para um aluno do 2º ano de medicina. Doutora, esse remédio a senhora vai precisar para o resto da sua vida. Né? Eu podia ser cardiologista, podia, né? Eu estava no 2º ano. Então, a gente educado, né, desde o primeiro dia, que ter filho não é o ideal. Eu tinha um professor que dizia assim, na época, né, a taxa de natalidade da mulher brasileira é 4,0. Hoje está em 1,7, 1,6. E ele dizia, a taxa de natalidade ideal é 0. Nossa Senhora. E repetia toda a aula. Então, essa cultura de não ter filho, de retardar, ela é uma cultura que está em todos os bancos de faculdade.